Meus amigos, vamos conversar agora sobre um detalhezinho em problemas de aquecimento, que muitas vezes é uma peninha para alguns alunos. Às vezes pega o aluno em algumas provas. Problemas envolvendo aquecedores de modo geral, principalmente chuveiro elétrico, aquecedores elétricos, envolvendo aquecedores elétricos, tá? Primeiro, vamos lembrar do seguinte, nós sabemos que o aquecedor ele vai te fornecer uma quantidade de energia por segundo, por tempo, por unidade de tempo, perfeito? Quanto mais energia ele pode te fornecer por unidade de tempo, maior é a potência. Então a gente sabe que potência elétrica é energia por intervalo de tempo, né? Isso aqui nós já sabemos, olha só, energia por tempo, perfeito? Só que nós sabemos também um detalhe interessante. Quando você pega um aquecedor e liga na tomada da tua casa, a tomada da tua casa tem lá uma determinada tensão, 110 volts ou 220 volts, enfim, aquele valor da tensão ela não muda. Então eu posso ligar qualquer aquecedor naquela tomada, se eu ligar na mesma tomada, a tensão vai ser a mesma. Se a tensão daquela tomada é 110 volts, ela vai ser sempre 110 volts, perfeito? Muito bem. Então o que vai acontecer? Se eu lembrar dessa formulinha, lembre dessa relação, potência é igual a U quadrado dividido pela resistência, esse U é a tensão elétrica. Agora imagine a situação que a tensão elétrica da tua resistência não muda, tá? Então eu estou querendo dizer que este valor aqui, ele é constante, ó. Imagine este valor constante, tá? Ele não varia. 110, sempre 110, 220, sempre 220, enfim, aquele valor constante. O que vai acontecer, gente? Ora, o meu aquecedor vai fornecer mais potência no mesmo tempo se ele tiver mais potência, perfeito? Então, se ele fornece mais energia no mesmo intervalo de tempo, quer dizer que a sua potência é maior. Ora, se ele tem maior potência, mas a tensão ela é constante, obrigatoriamente a resistência tem que ser menor. Olha que coisa, aparentemente um paradoxo, né? Um negócio meio estranho. Quer dizer, se eu tenho determinado aquecedor e quero que ele me forneça mais energia no mesmo tempo, vamos dizer, aqueça mais no mesmo intervalo de tempo, eu vou precisar aumentar a sua potência. E para eu aumentar a sua potência, já que ele vai ser construído para funcionar na mesma tomada, quer dizer, para ser ligado na mesma tensão, eu tenho que diminuir a sua resistência equivalente. Tá? O resistor que usa-se para aquecer, eu vou ter que diminuir o valor da resistência desse resistor. Olha só. Aí alguém pode me perguntar o seguinte, ô Peixe, mas não é exatamente o resistor que transforma a energia elétrica em térmica? Eu te digo, é. Ora, então eu não preciso ter maior resistência para ter mais aquecimento? Aí é que está a brincadeira, né? Não nessa situação, pelo fato da tensão ser constante, tá? O que vai significar? Se eu tenho a mesma tensão, ok? Se eu diminuir a resistência, eu vou ter uma corrente maior passando pelo meu resistor. Então eu vou lembrar, aqui fazendo uma observação à parte, aqui ó, fazendo uma observação aqui à parte, nós vamos lembrar do seguinte, veja bem, eu me lembro que a corrente elétrica que passa por um determinado equipamento elétrico é a tensão dividido pela resistência. Observe que se a tensão for constante, quanto menor a resistência, maior a corrente. Isso é lógico, né, gente? Isso é óbvio, né? Eu tenho menor resistência, vai passar mais corrente. Ok, bem, aí o que acontece? Se vai passar mais corrente, agora vamos lembrar de uma outra formulinha da potência. Essa formulinha aqui, ó. P igual a R vezes I quadrado. Ou melhor, vamos até fazer o seguinte. Isso aqui nós já analisamos, vamos analisar isso aqui. Ó, só para arrumar ali isso aqui para a gente poder, para ficar melhor.
R vezes I ao quadrado. Perfeito? Acho que agora está mais fácil vocês poderem enxergar. Muito bem. Observe, gente, que a potência ela é proporcional ao quadrado da corrente. Ela sente muito mais uma variação da corrente do que uma variação da resistência. Então, se ao mesmo tempo que eu diminuo a resistência, eu aumento a corrente, automaticamente, se a minha resistência cai pela metade e a corrente dobra, eu aumento a potência. Eu aumento a potência. Que ela vai sentir muito mais o fato de eu dobrar a corrente, porque está ao quadrado, do que a diminuição da resistência, que é pela metade. Perfeito? Então, uma coisa muito importante que nós temos que ficar sempre muito esperto para alguns problemas de aquecimento é o seguinte, olha só, esse detalhe aqui, tá? Para eu pegar um aquecedor, se eu for usar a mesma tensão, problemas em que envolve aquecedores ligados numa tomada, aquecedores recebendo uma tensão. Se a tensão for constante, para eu aumentar a potência, aumentar o aquecimento, eu tenho que diminuir a resistência. Perfeito, gente? Como exemplo, vamos fazer um probleminha? Vamos fazer um probleminha como exemplo, tá? Imagine o seguinte problema. Vou pegar aqui um probleminha, que é este problema aqui. Observe, deixe-me pegar esse probleminha, aonde eu tenho aqui um chuveiro. Então, eu tenho aqui um gerador, tá? Aqui um gerador, ok? Esse gerador ele me fornece uma tensão de 220 volts, olha só, 220 volts, tá? Eu tenho aqui uma chave e eu tenho aqui, gente, 3 resistores que eu posso conectar através da chave. Então vocês imaginem aqui, eu tenho um resistor aqui de valor R, eu tenho um outro resistor aqui também de valor R, e um outro resistor também de valor R, porém esses 2 resistores aqui, eles estão conectados entre si, ó. Observe que eles vão formar um paralelo aqui. E aqui eu tenho 2 outros resistores que são ligados em série, ó. Tá? Aqui nós ligamos tudo junto. Olha só, tá? Então aqui nós ligamos tudo junto. Ok? E aqui eu passo a ter, então, esse resistor aqui vale R, esse resistor também vale R, tá? E eu tenho aqui os meus terminais A, B e C. Ok? Aqui eu tenho uma chave, aonde essa chave, então vamos lá, eu tenho aqui uma chavinha aqui, essa chave ela pode ser conectada nesse terminal aqui, ó, nesse terminal aqui, que eu vou chamar de C, posso conectá-la nesse aqui que é o B, como posso conectá-la nesse terminal aqui, que é o A, ó. Então, observe que essa chave aqui, isso aqui é uma chave, tá? Isso aqui é uma chave, aonde eu posso conectar essa chave no terminal A, no B ou no C. Perfeito? E a pergunta é exatamente a seguinte. Esse chuveiro, ele pode me dar as temperaturas morno, quente e muito quente, tá? A pergunta é, aonde eu devo ligar a chave para eu ter a temperatura da água morna? Aonde que eu devo ligar a chave para ter a temperatura muito quente e para ter a temperatura quente? Então vamos ver o seguinte, primeiro, o que nós precisamos saber? Qual é a resistência que eu vou estar ligando a minha chave? Então observe o seguinte, aqui eu tenho, tá? Aqui eu tenho 2 resistores ligados em paralelo. Vamos trocar por um só, tá? E aqui eu tenho 2 resistores ligados em série, vamos trocá-los por um só. Então vamos pegar esse probleminha,
Deixa eu redesenhar aqui, e ele vai ficar alguma coisa desse tipo assim, ó. Aqui é o meu gerador, tá? Tranquilo? Aqui eu tenho o meu resistor R, tá aqui, o meu terminal A. Eu vou ter aqui um único resistor. Observe que agora, gente, eu vou ter aqui um único resistor que seria o equivalente aqui, tá? Esse equivalente eu vou chamar, vai ser R sobre 2. Por que R sobre 2, peixe? Porque são dois resistores iguais em paralelo. Quando eu tenho dois iguais em paralelo, eu pego o resistor e divido por 2. Então, o valor de cada um deles é R, eu divido por 2 e dá 1 de R sobre 2. E aqui eu posso trocar por um de 2 R's. Por que 2 R's? Porque os dois estão em série. Como são dois em série, eu somo. Tá? Resistores em série, eu troco por um só, equivalente, que é a soma deles. Então vai ficar 2 R's. Então, eu posso trocar aqui por um único resistor de valor 2 R's. Perfeito? Tá aqui, ó. Muito bem. Então, esse esqueminha que eu estou fazendo aqui embaixo, nada mais é do que o mesmo esqueminha que eu tenho lá em cima. Ó. Mesmo esquema. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui na minha chave, tá? Aqui, a minha chave, ok, tá? Aqui a minha chavinha, que pode ligar em qualquer um deles, né? Esse aqui é o meu C. Esse aqui é o C, tá? Pode ligar ali no C. E esse aqui é o A, ele pode ligar também no A. E aqui é o B. Perfeito? Muito bem. Então esse esquema é o mesmo daquele, aqui eu tenho 220 volts. Vocês podem perceber que independente de onde eu ligue a chave aqui, ou aqui, ou aqui, se eu ligar a chave em a tensão em A é os 220 volts, ó. É exatamente esse 220 volts. Aqui. Se eu ligar a chave em B, a tensão também é 220 volts. Se eu ligar em C, a tensão também é 220 volts. Então, independente de onde eu mude a chave, a tensão é sempre a mesma. Tá? Esse lance é o que acontece no nosso chuveiro, quando nós mudamos a chavinha lá, verão, inverno, tudo mais, é isso que nós estamos fazendo. Ou quente, muito quente, morno, tal, é isso que nós estamos fazendo com a nossa chavinha. Tá? Então, observando, lembrando disto aqui, lembrando, P igual a U ao quadrado dividido por R. Lembrando ainda que em todas as situações a tensão é constante. A tensão é constante. Olha lá, ela não muda de valor. Eu observo que aonde eu tiver menor resistência, eu vou ter maior potência, logo maior aquecimento. Então, eu sei que aonde eu tiver menor resistência, automaticamente eu terei maior potência, eu terei maior potência e automaticamente eu terei maior aquecimento. Tá? Se eu tenho maior potência, ele vai estar me fornecendo mais energia, mais fornecido, quer dizer, mais calor, eu vou aquecer mais, então significa maior aquecimento. Tá? Maior aquecimento. Ok, gente? Então, automaticamente agora já dá para a gente perceber a resposta, né? Então, agora, o que seria a nossa resposta? Veja bem. Olha só. Tá? Bem, primeiro, de todas aqui, a menor resistência é em B. Como a menor resistência é em B eu terei maior aquecimento. Então, se eu ligar em B,
tá? Eu terei maior aquecimento. Maior aquecimento, muito quente. Então aqui em B eu terei muito quente. Tá? Beleza. Depois eu tenho o A. Então, se eu ligar em A, eu terei o quente. O quente. Tá? E a maior resistência de todas é aqui em C. Se eu ligar a minha chavinha em C, eu terei a maior resistência, vou ter menor potência, menor aquecimento. A água fica morna. Então, ligar em C, eu terei a minha água morna. Perfeito? Bem, gente, tá aí um probleminha, um detalhe muito importante, que é um detalhezinho que pega o nosso aluno, tá? É muito comum a gente ter o aluno com dúvidas nesse tipo de problema e normalmente ele não se atenta muito para isso e acaba errando realmente nos vestibulares. Então, muito cuidado. A grande sacada aqui é tensão constante. Então, eu tenho que prestar atenção se no enunciado ele está falando que a tensão é constante. Se ele diz que a tensão é constante, obrigatoriamente vou ligar um aquecedor numa tensão constante. Quanto menor a resistência, maior a potência, maior o aquecimento. Tá certo, gente? Então, um abração, espero que vocês tenham entendido. Tá aí, volta o vídeo quantas vezes for necessário, tá certo? Assistam direitinho, presta bem atenção, anota aí no teu caderninho certinho, para não ter erro. Isso nós não podemos errar. Tá ok? Então, um abração para todo mundo, um beijão e bons estudos para todos. Tchau!